Amém? Põe de novo lá esse versículo, Fernando. 2 Coríntios 4, 2 em diante. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nós recomendamos a consciência de todos os homens na presença de Deus pela manifestação da verdade. Amém? É uma palavra muito forte. Paulo aqui estava falando a respeito da veracidade da vida de Jesus. E o povo a qual ele estava direcionando essa palavra era o povo de Coríntios. E esse povo já era um povo que havia se convertido, mas não queriam deixar as suas práticas ou a velha natureza. Então Paulo, ele chama esses homens e fala: olha, nós precisamos mudar, vocês precisam mudar esse comportamento, deixando, rejeitando as coisas ocultas. E assim, querido, o pecado, o diabo te ajuda a pecar, mas ele não te ajuda a esconder. Não é verdade? Porque a Bíblia diz que não há nada oculto que não seja revelado. Não é? E aí, Paulo está falando isso. Porque quando nós pecamos, porque há vários tipos de pecado. Há pecado contra a igreja, há pecado contra o irmão e há pecado contra o corpo. Não é? Quando nós pecamos contra o nosso corpo, gera em nossas vidas vergonha, sim ou não? E nós nos envergonhamos de confessar ou contar aquele pecado. Não é? Por exemplo, uma traição. A pessoa não tem coragem de contar a traição. Porque aquilo é vergonhoso. Ainda mais se é uma pessoa pública, uma pessoa que muitos conhecem. Ela vai ocultar, ela não vai querer falar daquele pecado, ou que está em pecado. Então Paulo fala, rejeitando, essa vida de pecado, ocultando, e vivendo uma vida de astúcia. Quem sabe o que é astúcia aqui? Não sabe? Uma vida de astúcia é você mentir, e aí você inventa uma outra mentira para defender aquela mentira. E aí você vai vivendo uma vida de mentira. Você vai vivendo essa vida de astúcia, essa vida astuta, mentindo aqui, e aí a pessoa descobre, aí você inventa uma outra mentira para cobrir aquela mentira. E aí você vai vivendo essa vida de astúcia. Amém? E nós, querido, estamos sujeitos a pecar, inclusive a mentir. Amém? Aqui não tem ninguém que não minta. Porque aquele que falar que não mente já está mentindo. Não é? O pecado em nossa vida é um acidente. Não tem que ser uma constante, tem que ser um acidente. Como aconteceu comigo, sexta-feira. Foi um acidente. Eu não falei, mas chateou muito o coração dela. Há muito tempo eu não via ela daquele jeito que ela ficou sexta-feira. Há muito tempo.
E a última coisa que eu quero é magoar o coração da pessoa que eu amo. Mas magoei. E quantas vezes nós fazemos isso inconsciente, machucamos, magoamos e não nos retratamos? Não é? Não nos retratamos. E aí Paulo está falando, rejeitando as coisas que por vergonha se ocultam, vivendo uma vida de astúcia. Eu poderia mentir na hora que ela perguntou, você comeu pizza? Eu falei, não, só não quero comer, estou indisposto. Então o suquinho está bom. Não é? Não poderia mentir? Mas lá comigo trabalha o Léo, trabalha o Olivelto, trabalha várias pessoas. Não é? Aí de repente ela conversa com o Léo, ela fala, eu comi uma pizza de alho lá na empresa com o pastor. E aí? Uma hora a verdade vem, não é verdade? Não é verdade? É redundante falar, mas uma hora ela vem. Né? E aí quando ela perguntou, eu falei. Ela falou, mas por que você não falou antes? Porque se eu tivesse falado para você, olha a desculpa do homem. Desde lá do Éden é assim. Eu falei para ela, se eu tivesse falado para você quando eu cheguei em casa, você não ia querer sair para comer. Porque eu já tinha comido, você ia inventar qualquer coisa para comer aqui em casa. Aí eu preferi te trazer aqui para você comer. Mas sabe aquele jargão que tem no mundo aí? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come? Mas foi isso que aconteceu. Estão lembrados do ladrão da moita? Quem fez o curso Aliança? Estão lembrados? Foi isso. Ela está falando que foram 2 vendedores de alma, não foi só um. Mas é isso. É isso que acontece. Nós precisamos estar em constante vigilância. Por quê? Porque o inimigo está à espreita, só procurando uma brecha para atacar nossas vidas. E esse versículo o Senhor falou muito comigo. Então, eu estou pregando para mim mesmo. Mas eu tenho certeza que tem pessoas aqui que precisam também ouvir isso. Porque nós não podemos viver uma vida de astúcia, uma vida com astúcia. Não é? Não podemos viver uma vida de mentira. É uma mentira aqui, aí é outra ali, é outra acolá. E nós não podemos mentir, querido. Essa empresa que eu estou trabalhando, logo no começo, estava fazendo um serviço. E aí, o patrão disse assim, olha, fala que essa peça eu entrego daqui a 2 dias. Só que a peça ainda não tinha nem começado e não estava nem na máquina. E ele falou para mim falar para o gerente da empresa. Eu falei assim, olha, sinto muito, mas eu não vou mentir. Eu não vou falar essa mentira. E se o cara me ligar, eu vou falar a verdade. Ele não falou mais nada. Eu falei assim, eu não vou mentir, você já está sabendo. E o cara me ligou. Eu quero saber das minhas peças. Eu falei assim, ainda vai entrar na máquina. Quando você me entrega? Sexta-feira que vem. Não, mas o Aramis prometeu para daqui a 2 dias. Eu falei assim, ele mentiu. Eu estou falando que eu entrego sexta-feira que vem.
E aí o cara falou, tudo bem, pela sua sinceridade, eu espero até sexta-feira que vem. E aí, sexta-feira, nós entregamos as peças. Então, nós precisamos viver sobre a verdade. Custe o que custar, doa quem doer. Amém? A nossa fala tem que ser sim, sim, ou não, não. O que passar disso é maligno, diz a palavra. E o Senhor falou muito comigo através dessa palavra. Porque nós que estamos na frente da igreja, precisamos sempre trabalhar com a verdade. O curso Aliança ministrou muito o meu coração quando eu fiz isso lá em 2006. A quarta aula marcou muito a minha vida. Quizá que todos os pastores de igreja ouvissem essa quarta aula do curso Aliança. O título é A Transparência, a Chave para a Intimidade. É uma aula muito forte. Muito forte. Só vou dar um spoiler assim do testemunho dessa aula. Era um casal de pastores, líderes internacionais do MMI. E eles foram convidados para ministrar em uma igreja. E ali eles estavam em tratamento, o Senhor começou a revelar várias coisas sobre a vida deles, e eles tinham coisas mal resolvidas entre eles já haviam tido esse pacto de não subir nenhum púlpito de nenhuma igreja para ministrar a palavra. E ali já havia 3 meses faixas dizendo que os presidentes, coordenadores, diretores do MMI estariam lá na igreja ministrando. E eles lá naquela comunhão intensa. E no dia seguinte, era o dia tão esperado daquela igreja, uma igreja de mais de 250 pessoas. E eles estavam ali, deixaram o café, porque não tinham ainda resolvido as coisas. E foram para a igreja. E chegando lá na igreja, o pastor da igreja falou assim, agora chegou o momento tão esperado do casal, presidente do MMI e tal. E aí eles levantaram, foram até o altar, e o pastor falou assim, eu e minha esposa, nós não vamos pregar. E ele conta no testemunho que os olhos do pastor presidente do ministério se arregalou, porque eles estavam ali esperando há mais de 3 meses, aqueles pastores para ministrar. E aí ele disse, nós temos um pacto, um compromisso diante de Deus de não subir nenhum púlpito de nenhuma igreja para ministrar se tiver entre nós coisas mal resolvidas. E isso nós fizemos diante do Senhor e por isso nós não podemos subir aqui para ministrar. O pastor daquela igreja achou aquilo tão nobre. E aí o pastor disse, se vocês podem orar por nós, nós precisamos resolver isso. E quando eles começaram a orar pelo casal, houve uma comoção tão grande na igreja, que mais de 20, só ficaram 20% nos seus lugares, o restante vieram todo à frente, porque havia muitas pessoas na mesma condição que aquele casal estava. E ele falou que naquele dia ele não pregou, não falou nada, nenhuma palavra saiu da boca dele. Apenas ele se arrependeu, pediu perdão para a esposa, e o Senhor operou um grande poder. Um grande poder foi o Senhor derramou naquele dia. E aí ele perguntou para o Senhor, Senhor, eu não preguei, não foi falado nada, eu não coloquei a mão sobre as pessoas, elas querem na unção, mas eu pude perceber um poder sobrenatural manifestado ali na igreja. E a resposta do Senhor foi, eu sempre estabelecerei sobre a verdade. E você ministrou a verdade aquele dia.
Amém? Então o Senhor sempre estabelecerá a sua palavra sobre a verdade. Amém? Porque se eu estiver aqui, querido, em pecado, e tem muitas pessoas em pecado pregando em cima de púlpitos, porque Deus ele não revoga a unção, ele tira a autoridade. Então a unção de pastor Deus não revoga, ele vai tirar a autoridade. Então as pessoas estão pregando sobre a força da unção. Amém? E é por isso que tem muitos pastores ainda que continuam em pecado, adulterando e pregando. Mas o que ele está falando está trazendo confusão no meio do povo. Por quê? Porque a palavra é verdadeira, mas quem está ministrando está em mentira. Amém? Quem está ministrando está em mentira. E gera confusão na mente das pessoas. E nós precisamos, querido, deixar as coisas, rejeitando todo embaraço e vivendo verdadeiramente como Deus quer. Amém? Porque eu não quero, querido, jamais que o meu mal espiritual afete a vida de vocês. Não quero. Mas você acha que tem pessoas que se preocupam com isso? Não tem. Não tem. Tem pessoas que não estão nem aí, querido. Tem pastores que não estão nem aí. Vive uma vida dupla, uma vida dúbia. Põe de novo aí, para ficar bem marcado na nossa mente. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim, nós recomendamos a consciência de todos os homens na presença de Deus pela manifestação da verdade. Põe o 3 para a gente. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto. Nós precisamos, queridos, custe o que custar, basear a nossa vida na verdade do evangelho. Sabe qual é a primeira coisa que o inimigo coloca, qual é o sentimento que o inimigo coloca em nosso coração quando nós pecamos? É a vergonha e o medo. Quando você peca, uma das coisas que o inimigo coloca no seu coração é a vergonha e o medo. E aí quando você está disposto a confessar, ele vem. Mas você vai passar uma vergonha. Você vai ser envergonhado. Não é? O que vão pensar de você? Pouco importa o que vão pensar de mim. O importante é a minha vida estar na mão do Senhor, livre de qualquer culpa, de qualquer pecado. Amém? E esse pecado está sendo uma constante na vida de algumas pessoas. A ciência diz que esse tipo de pecado, em repetição, chama mitomaníaco. É uma pessoa que está acostumada a viver. E ela conta mentira como se fosse
uma verdade. E sustenta, querido, aquilo. E sustenta aquilo. E você sabe que é mentira e ela lá nega. E precisa de tratamento. E precisa de tratamento. Há tratamento para isso. Mas segundo os psicólogos falam que não tem. Uma pessoa que nasce com esse tipo de coisa, ela vai morrer assim. Vai ter suas recaídas. Uma vez o psicólogo disse isso para mim. Não tem jeito. Essa pessoa não tem jeito, é da personalidade dela. E eu disse para esse psicólogo, o que o senhor está falando pode ser uma verdade, mas existe uma verdade maior que essa verdade que o senhor está falando, que Jesus ele cura qualquer tipo de enfermidade e de dores que nós podemos ter. E essa pessoa, querido, o Senhor resgatou e curou dessa situação. Porque eu creio no Deus que pode mudar qualquer coisa em nossas vidas. A ciência pode dizer, mas a ciência não é maior do que a palavra e as verdades absolutas de Deus ao nosso respeito. Deus deixou a ciência, mas acima da ciência existe um Deus que pode todas as coisas. Curar todas as enfermidades. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor nos afirma isso lá em Isaías, que Jesus levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Dores e enfermidades, você pode fazer uma pesquisa, está ligada a sentimentos da alma, a dores da alma e também enfermidade no físico. Jesus levou tudo. E a Bíblia não está dizendo que ele levou algumas coisas. Ele levou todas as nossas enfermidades e dores sobre ele. E pelas pisaduras dele nós fomos sarados. É o que diz a palavra. Amém? Mas nós não podemos jamais, querido, viver essa vida de astúcia, de pecado. E eu vou te contar uma história na Bíblia, que Deus, ele não revoga a unção, mas tira a autoridade. Quando Deus disse a Moisés para ele ir para a rocha, sair água, o que Moisés fez? Ele bateu, ele feriu a rocha, certo? E aquilo foi um pecado, porque ele desobedeceu a voz de Deus. Deus disse, fala para a rocha. E ele bateu na rocha para sair água. E saiu água. Por causa desse pecado, Deus disse a Arão, foi Moisés que pecou, mas como Arão era a voz de Moisés, ele foi cúmplice no pecado de Moisés. Deus disse a Arão, sobe ao Monte Hor, tira a tua capa, fica desnudo, porque morrerás ali. E passa a tua capa de sacerdote para o teu filho, porque não será mais sacerdote. A autoridade foi revogada. A capa de autoridade foi tirada. Ele continuou como ali sacerdote, morreu como sacerdote. Então Deus, ele revoga a autoridade, mas não tira a unção. E aí eu pude entender por que muitas pessoas estão em pecado, ministrando outras vidas, e continuam ali, ministrando.
isso Timóteo fala sobre a mente cauterizada. Isso é uma mente puramente cauterizada. Por quê? As pessoas estão ali pecando e vivendo essa vida de astúcia. Por quê? Porque no entendimento delas, elas agem assim: poxa, eu sou em pecado, mas quando eu falo ali na frente da igreja, a igreja se alegra. Há uma manifestação na igreja. Então não vou confessar o meu pecado. Porque se a igreja está recebendo aquilo, isso que eu estou fazendo, não está atrapalhando a vida de ninguém na igreja. Estão vendo que é isso que Paulo está falando? É isso que Paulo está falando. E aí as pessoas estão ali, ó, vivendo essa vida de pecado, essa vida de astúcia, essa vida de mentira, adulterando a palavra de Deus. Não querem consertar. Porque o que a palavra diz? Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Por que muitas pessoas não deixam essa prática? Porque elas são descobertas. Porque se elas não fossem descobertas, elas continuariam naquela prática. Amém, querido? Pastor, mas tu está falando isso num culto de portas abertas, num culto público? Querido, nós temos que falar a palavra da verdade a tempo e fora de tempo. Amém? Nós precisamos viver e ser verdadeiros. Os casais aqui têm que ser verdadeiros uns com os outros. Não é? Tem que ser verdadeiro. Não ficar mentindo. Ficar enganando. Ou ficar omitindo. O que aconteceu sexta-feira marcou muito a minha vida, querido. Quando ela perguntou se eu tinha comido pizza, eu até dei risada, comi. Mas ela começou a passar mal de tanto chorar. Não é? Eu nunca vi ela desse jeito. A mensagem tópica foi uma, mas a relacional que foi transmitida para o coração dela foi como se fosse uma traição. A tópica foi: eu comi pizza. E aí? Tá tudo bem comer pizza, sim ou não? Mas qual foi a mensagem relacional que ela recebeu? Você me enganou. Eu não sou importante para você. Eu não valo a pena para você. Você está mentindo para mim. Essas foram as mensagens relacionais que foi transmitida. No nível tópico foi comer pizza. E não ter falado. Foi só uma pizza. Amém? Mas todos aqui, eles transmitem mensagens. Amém? E há uma mensagem tópica e há uma mensagem relacional. Não é? Por exemplo, você leva a sua esposa aqui. Quem tem o costume de levar a esposa em loja? Aí você leva a sua esposa na loja, certo? Aí você leva ela numa loja, vamos ver uma loja aqui de roupa. É uma Vivara. Não, de joias, né? Vivara é de joias. Bianca da Mata, vamos lá, vai. Bianca da Mata é uma
Você leva a sua esposa na beca da mata, você não conhece nada de lá, só leva lá. Aí quando ela começa a vestir as roupas, fica bonita, né? Aí na hora de pagar, você fala, tudo isso? Qual é a mensagem tópica aqui? Qual é a mensagem tópica? Não, a tópica é que tá cara, a roupa tá, né? Mas qual é a relacional, a mensagem relacional que você passa? Que você não vale essa roupa que você está comprando. Estão compreendendo? Leva na Riachuelo. É o mesmo valor, querido. Amém? Mas nós não podemos viver essa vida de astúcia. Amém? E aí, eu vou convidar você para você ficar de pé. Você vai olhar para o seu cônjuge aí. Não sei se você tem coisa para pedir perdão para ela. Ou você tem alguma coisa para resolver com o irmão aqui dentro. Peça perdão. Esse é o momento. Jesus, ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Ele veio para curar nossas mazelas de alma. O que eu estou ensinando hoje, querido, é algo muito precioso. E não queira viver na pele o que eu vivi. Amém? Não queira. Mas o pacto continua de pé. Nós não subiremos no púlpito de nenhuma igreja se tivermos coisas mal resolvidas entre nós. Amém? Vocês podem ter certeza disso, que isso nunca vai acontecer nessa igreja aqui, não. Amém? Amém? Feche seus olhos aí, nós vamos orar ao Senhor.